Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Jesus, nosso mestre, os amigos espirituais que nos auxiliam no nosso trabalho na procura por informações e conhecimento na área espiritual. Pedimos ajuda a eles que nos auxiliem nessa apresentação de mais esse trabalho. Hoje nós vamos falar sobre ufologia e espiritismo. Esta palestra só poderia ser apresentada na atualidade pelo simples fato de que hoje temos informações que corroboram com a realidade dos eventos ufológicos ocorridos e registrados por militares através de fatos testemunhais em equipamentos técnicos. Até há poucos anos, esses registros estavam classificados como ultra-secreto e somente com a liberação em 2017, dentro da Lei da Liberdade de Informação dos Estados Unidos, foi possível ter acesso a históricos de eventos ufológicos ocorridos neste país, além dos vazamentos de vídeos e depoimentos de militares. O que levou o Congresso dos Estados Unidos a solicitar posicionamento das Forças Armadas americanas sobre esses eventos e o que eles representavam de risco à segurança nacional. Hoje, a ufologia é uma preocupação mundial e diversos países têm, dentro de suas forças armadas, departamentos que pesquisam esses eventos de forma sigilosa. Aí nós temos um livro que fala a respeito do governo que está abrindo o jogo, uma reportagem da CNN sobre um evento ocorrido em 2004, na Marinha, e é uma representação do filme Inteligência Artificial, que vai ser um tópico do que nós vamos falar. Próximo seria: com o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, é possível à humanidade compreender o significado de alguns relatos das testemunhas com relação ao que se observou nos contatos. Infelizmente, a ufologia, ao longo desses 70 anos, foi interpretada de diversas formas e por diversas correntes de pensamento, o que a adulterou de tal forma que caiu em descrédito e passou a ser sinônimo de insanidade. Podemos dizer que a ufologia racional está na mão dos militares, que até agora detêm informações privilegiadas e por muitas décadas perseguiram, intimidaram e desqualificaram as testemunhas. Hoje nós temos a ufologia universalista, a mística, a esotérica, a espiritualista, pois até os ufólogos de renome se renderam às explicações descabidas das testemunhas e por falta de conhecimento que só o Espiritismo pode nos trazer. Quando afirmamos que o Espiritismo explica os eventos ufológicos, estamos nos referindo unicamente às obras de Allan Kardec, pois nenhuma obra posterior poderá auxiliar. Outra propriedade dos escritos de Allan Kardec é a de demonstrar o que não faz parte da ufologia, desmistificando todos os pensamentos que não sejam compatíveis com a racionalidade objetiva. Vamos utilizar em toda essa abordagem o método indutivo, partindo da observação de dados singulares e buscando um padrão entre eles, com o objetivo de analisar e desenvolver, no final dessa palestra, uma hipótese plausível. Os tópicos que serão abordados o primeiro é o que é ufologia, a sua origem e fatos reais. O segundo, o que não faz parte da ufologia, e vamos apresentar o desenvolvimento da ciência em algumas áreas e tecnologias humanas. E, por final, a hipótese plausível. UFO é um acrônimo de objetos voadores não identificados em inglês. Esse termo foi criado pelo esse capitão em 56, e ele criou esse termo para diferenciar do que a população chamava de discos voadores, que ficou muito comum na década de 50, 60. A ufologia é um estudo extremamente abrangente e complexo. Engloba tanto testemunhas civis, militares e os registros em radares e outros equipamentos, onde cada um, com suas ferramentas disponíveis, busca compreender os eventos gerados por OVNIs. Com o término da Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos relataram
o que seria esferas alaranjadas, luminosas, acompanhando seus aviões durante as batalhas. Opa, Oi? Os aliados acreditavam que eram tecnologia dos inimigos geopolíticos e, reunindo os depoimentos de pilotos de diversas nações, verificaram que esses eventos eram comuns entre eles. Aqui dois exemplos de fotografias originais, onde você observa, tipo, como se fossem sondas pequenas de 30, 40 centímetros, né? E acompanhava os aviões em batalha. E teve o nome de Foo Fighters, foi um erro de tradução e ficou conhecido no mundo todo como os Foo Fighters. Nas últimas décadas, dois eventos importantes ocorreram. A intensificação na utilização da internet e consequentes registros de milhares de depoimentos e resultados de investigação efetuadas por fólogo. E a outra é a liberação de documentos sigilosos sobre órgãos dentro da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos. Esse acesso é possível depois de transcorrido um tempo estipulado pelas autoridades militares e pela CIA. Às vezes, alguns documentos, dependendo quem está envolvido, espera que essas pessoas faleçam depois de 50 anos, 60 anos, para ser liberados esses arquivos, e outros não. No caso de OVNIs, tem alguns arquivos que só foi liberado, como o de Roswell, depois de quase 40 anos, né? Esses dois eventos deram à ufologia mundial o respaldo necessário para que as suas afirmativas fossem levadas a sério e deixasse de ser encarada como um estereótipo de alucinação individual ou coletiva. E ela começa em 47. Esse é o Ken Arnold, que foi o primeiro que teve um avistamento de 9 objetos, e ele, como piloto experiente, ele avaliou que esses objetos estavam em alta velocidade, além do que se conhecia em termos de aviões. E ele fez um desenho parecido e um repórter acabou falando a respeito que era discos voadores, né? Ou pires voadores, né? E aí a ufologia atual considera esse o primeiro evento. O OVNI vem do inglês UFO, como foi dito, o termo foi criado em 53. E em 52 foi criado o projeto Livro Azul, que era uma tentativa do governo de estudar esses objetos e analisar, só que eles queriam dar um respaldo, uma informação para a população. E daí das pessoas era feito por militares, né? E uma pessoa civil que estava lá era esse senhor, o Joseph Knapp, que era um astrônomo e professor. E ele acompanhou durante vários anos, né? Esses projetos do SIM, do GRUT, e o mais importante é o projeto Livro Azul, de 52 a 69. Terminou, apresentaram um resultado de 12.618 casos, e desses, 701 não havia qualquer explicações. Esse Joseph Kane deixou o projeto, terminou, ele continuou e ele acreditava que tinha, sim, a questão extraterrestre, mas ele continuou estudando e pesquisando por conta própria. E esses 12.618 e 701 é que deu a ideia de que 95% de todos os eventos ufológicos eles são explicados por problemas meteorológicos, por pareidolia, por balões, por várias coisas que possam ser explicado pela ciência. E hoje ainda continua com esse pensamento que 5% não tem como explicar, embora isso deve ter caído em torno para 1%. O ex-capitão das Forças Aéreas, Robert Salas, é um caso interessante porque ele era um subcomandante numa base em Montana, onde tinha 10 ogivas nucleares. Essas ogivas estavam geralmente a 20, 30 metros abaixo da Terra e uma nave, um disco voador, emitiu o feixe de luz próximo
E o que aconteceu foi que esses 10 ogivas, elas foram desligadas, uma a uma, e elas são independentes. Ele ainda é vivo, ele escreveu um livro sobre o assunto, e existe outras informações que, em algum caso, um OVNI, ele acionava ogivas nucleares e chegava até o ponto de ser lançada e daí parava de vez. E eles utilizavam essas naves, geralmente se utiliza só de feixes de luz. Não há, é um contato de longe. Essa luz que a gente fala é um laser, é alguma coisa assim, que controla os equipamentos tecnológicos, eletrônicos, tanto de aviões quanto vários. Tem várias histórias entre os militares sobre isso que agora que aparece, né? No Brasil, nós temos um caso que é o mais importante, na minha opinião, de todo o evento ufológico, que é a Operação Prato, que aconteceu em 77. É, essa Operação Prato foi uma investigação militar do primeiro CONAR, da Força Aérea Americana, brasileira, sediada em Belém, capital do Pará, entre os meses de outubro e dezembro, embora 2 meses antes já estava em operação, para investigar o aparecimento e movimentação do chamado OVNIs, nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio de Itauá. Além de estranhos fenômenos associados a corpos luminosos não identificados, chamado pela população de chupa-chupa, relativos a ataque com raios de luz. Esses raios de luz é interessante porque eles eram sólidos. Ele entrava nas casas, fazia curvas, essa luz, ela retirava um pouco de sangue das pessoas e deixava uma marca de 3 pontos, que causava uma espécie de queimadura, né, com perfuração na pele. Quem comandou essa operação foi o capitão, na época, capitão William Holanda. Ele foi designado como comandante da segunda fase da operação. Ele e sua equipe registraram em vídeo e fotos a movimentação quase diária desses objetos, com 16 horas de vídeo e 400 fotos, que estão em poder da fábrica. Em 1997, 20 anos depois que ele se aposentou, ele já era coronel, ele se aposentou como coronel, ele cedeu a primeira entrevista completa sobre o assunto para a revista UFO, do Gevaer, que já é falecido, com duração de 1 hora e 40 minutos, onde revela todos os fatos ocorridos na data e posteriormente. Abaixo aí tem o endereço do YouTube. Quem não conhece, vale a pena assistir, porque lá tem todos os elementos sobre como funciona os alienígenas, sem a parte de abduções. Então, são 2 meses, vários registros, dezenas de pessoas, a cidade quase ficou vazia. Aqui nós temos o coronel Uiran de Holanda, em 1997, dando a entrevista. Ao lado nós temos a Wilane Carvalho, que era a médica recém-formada que estava lá, e ela acompanhou esses ferimentos que esse pessoal teve, acompanhou todo o drama. Ao lado aí nós temos documentos que foram liberados pela FAB, dentro do projeto de acesso à informação, que alguns ufólogos conseguiram, e ele faz os desenhos do que ele viu e o modo operante dele, né? Essa menina que está aqui, ela é uma foto dela que ela está ferida. Geralmente são 3 pontos e as pessoas percebem que sai o sangue do corpo dela, pouca quantidade. No dia seguinte, essa pessoa ia com essa médica. E essa médica deu entrevista dizendo que os ferimentos pareciam de 1 semana ou 10 dias antes, porque ele cicatrizava muito rápido. Mas as pessoas sentiam fraqueza no corpo por um período de alguns dias, né? Outro fato interessante que aconteceu no Brasil, também muito importante, é a Noite Oficial dos OVNIs.
O fato ocorreu no dia 19 de maio de 86. Cerca de 21 OVNIs foram detectados pelos radares do Sindacta, e entre os estados de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso levou o alto comando da Força Aérea a deflagrar duas operações, saindo de Goiás e Santa Cruz, com caças F-5 e Mirage 3, que foram interceptar esses objetos. E no dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva à imprensa, justamente, juntamente com os pilotos, confirmando os acontecimentos. Isso é muito raro na área de ufologia. Existe um controle que ninguém pode ficar falando assim em público, né? Essa reportagem saiu, essa é uma reportagem do Folha de São Paulo. Essa é a fotografia do brigadeiro Moreira Lima. E ele prometeu que sairia um resultado, um laudo do que aconteceu 90 dias depois, mas saiu 23 anos depois, em 2009. E nesse laudo, que é confidencial e deixou de ser nessa época, ele tem algumas informações interessantes, que ele diz que o objeto, eles variavam a sua velocidade de subatômica até supersônica, bem como se mantinha em voo pairado. E a conclusão é que esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos, quer dizer, não são apenas luzes, são equipamentos, e reflete certa forma inteligência pela capacidade de acompanhar, manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente com tripulantes. Quer dizer, eles não perceberam tripulantes. Então, esse é o resultado que foi dado pela nossa ministra da Aeronáutica, um caso inédito. Por isso que é muito importante isso. Nos Estados Unidos, existem relatórios que inclui uma seção sigilosa disponível apenas para os membros do Legislativo dos Estados Unidos. Detalha resultados de investigações da Força Tarefa, o AP, que agora mudou o nome, antes era UF, agora eles resolveram trocar o nome WAP, que quer dizer fenômeno anômalos não identificado, para diferenciar de UFO. Estabelecido em 2017, objetos voadores peculiares com habilidades aerodinâmicas aparentemente extraordinárias foram observados por pilotos no radar e com sensores infravermelhos. Em poucos segundos, um objeto desceu mais de 18 mil metros até a linha d'água, pairou e depois disparou em alta velocidade. Fez curva em ângulo reto e era incompreensível. Isso aconteceu em 2004, numa, no mar, no porta-aviões, onde eles estavam fazendo operação de treinamento. E durante dias eles tiveram esse contato. E era a primeira vez que se registrou em vídeo o que se chama de tic-tac, ou seja, veículos que podem percorrer 20 mil ou mais metros por hora, sem asa e sem propelente, ou seja, não tem um motor aparente, e fazem curva de 90 graus, a mesma velocidade. Os especialistas não encontraram evidência nesse relatório de que os avistamentos representassem vida extraterrestre ou um avanço tecnológico de um adversário estrangeiro, como a Rússia ou a China. Mas eles reconhecem que é uma possível explicação. Então, eles deixam em aberto que pode haver essa explicação extraterrestre. Aí nós temos algumas imagens que foi obtida em 2015, do lado direito é de 2004, e a reportagem da audiência dos Estados Unidos, que o Congresso agora está exigindo que os militares repassem informações sobre WAPs, o OVNI, UFOs, né? E esse militar em questão, que está David Grush,
Ele militar, ele relata suposto material biológico não humano, muito interessante, encontrado em nave, o que foi dito em audiência sobre os órgãos dos Estados Unidos. Dentre eles, teve 3 veteranos militares aposentados que testemunharam, alertando que avistamento são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido segredos sobre eles. Essa questão de segurança nacional é mais para chamar atenção, porque os OVNIs nunca apresentou alguma coisa que possa trazer insegurança para qualquer país que estude esses objetos. Como podemos perceber, o assunto OVNI não está unicamente vinculado com ufólogos civis, e sim incorporado e agora publicamente vinculado com as forças militares em vários países. Analisando as diversas atuações e procedimentos dos OVNIs, principalmente com os civis, que se conta aos milhares, podemos inferir um padrão em sua atuação em todo o planeta. Então, nós temos muito relato a respeito de abdução, que geralmente é individual, não é coletivo, é um lugar ermo, mas acontece em muitas situações. Então, nós temos a abdução, que trata-se de um procedimento em que o objeto aproxima de um veículo, por exemplo, geralmente um veículo em movimento, e através de um feixe de luzes ativa o veículo, desliga o veículo. E em casos raros, são mais de um, que é raro, geralmente é levado uma pessoa só, que fica 1 hora, 2 horas no veículo. A maioria das abduções, como foi dito, é em lugares ermos e é individualizada. Quase a totalidade dos abduzidos não se lembra do ocorrido e sofrem do efeito de tempo perdido. Só é possível recordar parcialmente do evento utilizando a técnica de hipnose profunda. Esse procedimento tem o objetivo de retirada de material genético na abdução, ou introdução de pequenos implantes subcutâneos ou através de narina. Isso depois que as pessoas fazem a hipnose, elas conseguem trazer essas informações, mas são flashes, não é todo um histórico. Eles se lembram do desespero que eles tiveram, que é assustador, logicamente, do medo que eles tinham, mas se lembram muito pouco. Em relação aos ocupantes dos OVNIs, geralmente, mais de 80% dos registros de testemunha diz que são é, o que se considera greys. Greys porque eles usam uma roupa cinza, e daí ficou grey em inglês, né? Eles têm 1 metro, 1 metro e pouco de altura, são magros, têm olhos grandes, cabeça desproporcional, ouvido, boca e nariz é tudo pequenos orifícios, né? Só que eles não trocam ideia com ninguém. O que eles fazem há um diálogo. Eles somente falam palavras de ordem, no sentido, fique calma, não vou fazer mal. Então, muitas testemunhas dizem que conversa com ele telepaticamente. Isso não é o que ocorre. Isso, eu tenho uma visão diferente, mas tudo bem. As naves são diversas, né? Geralmente o disco voador ele tem tamanhos diferentes, grandes, pequenos. Tem sondas, tem aquelas tic-tac, tem naves tipo charuto, de 15 a 100 metros. Segundo o testemunho, eles vão dando essas informações e que vão sendo acumuladas com o tempo, né? Agora, vamos falar do que não faz parte da ufologia. A partir de 52, começou a aparecer o Astaxera, que é como se fosse um alienígena, que é um chefe, uma espécie de chefe de galáctico, né? Da galáxia, né? Que nos ajuda, que as mensagens dele que eu já li, ela é complicada, não traz nada de objetivo. Então, nós tivemos primeiro com o norte-americano, mas ele se comunicou com mais umas 3, 4 pessoas, inclusive aqui no Brasil. E diante disso, a partir de 52, começou a aparecer as religiões
um aspecto de OVNI. Nós temos várias pessoas que desenvolveram essa ideia, ou que tiveram contato com um alienígena e montaram uma religião, ou que recebiam mensagens através telepaticamente e montaram essas religiões. E apareceu vários. O mais conhecido que nós temos é a cientologia, o raeliano, e nós temos aquele Gate que acabou fazendo com que algumas pessoas morressem, né? Tentassem provocasse o suicídio, né? Mas aquilo não era caso de um ET que desenvolveu. A pessoa tinha dificuldades mentais mesmo. Essas religiões foram criadas através de contatos com suposto alienígena. Esses alienígenas, em suas mensagens, não traziam nada de importante sobre suas origens. O máximo que diziam era para tomarmos cuidado com bombas atômicas, cuidar da preservação do planeta, e a maioria orientava sobre amarmos uns aos outros. A maioria é tudo isso. Eu li centenas de mensagens, todas elas é baseado nesses princípios. Na década de 50, 60, 70, quando perguntavam de onde esses alienígenas eram, a resposta era do planeta Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, bem próximo de nós, dentro do nosso sistema solar. Após o envio de sondas por diversas agências espaciais em direção a esses planetas, que não confirmaram absolutamente nada do que diziam esses alienígenas, os novos contatos foram mudando. E desde então, quando perguntado quais seriam seus planetas de origem, respondiam que sua origem era de Órion, as Pleiades, Sírios, Arcturus, Andrômedas, e as suas características físicas seriam reptilianos, draconianos, greys, pleidianos. Então, essa é a norma que aconteceu até pouco tempo atrás, ainda continua acontecendo em alguns casos. Esse senhor é o Steve Green, que é o fundador do Centro de Estudo de Inteligência Extraterrestre. Ele tem um pensamento que envolve esses contatos com esses alienígenas e ele reflete os tipos de alienígena que ele acha que conhece, né? No Brasil, ocorre o mesmo fenômeno e hoje temos centenas de pessoas contatadas através da mediunidade, por supostos alienígenas, com as mesmas propostas de auxiliar a humanidade em sua evolução, através do amor e alertá-lo dos perigos das bombas atômicas e a necessidade de preservação do planeta. Como exemplo, temos um caso de contato com um alienígena do planeta Júpiter, que se apresentou com o nome de Saulo, através da mediunidade de uma senhora, ao comandante Edgar Armon, colaborador da Fiesp e fundador da Aliança Espírita Evangélica. Esse livro que está ao lado, ele não está mais disponível, apenas no estante virtual que se acha. Esse contato aconteceu em 1979, por diversos meses, culminando com o livro Alguns Aspectos da Vida em Júpiter, editado em 1980. No livro, há contato com mais dois alienígenas de Júpiter. Este livro criou muita polêmica pelos absurdos apresentados sobre a vida e o aspecto social ali retratados. Vamos apenas apresentar um equívoco que, como Allan Kardec diria, mostrou a orelha. Na página 7, o Edgar Armand ousou perguntar quantos satélites teria o planeta Júpiter. O alienígena Saulo respondeu: são 12 ao todo, dentre os quais Io, Calisto, Europa e Ganímedes, os mais conhecidos e que também possuem a atmosfera. Essa foi a resposta que está no livro. Essa informação foi obtida na reunião mediúnica de 15 de 8 de 1974. Na época, os astrônomos tinham descoberto 12 satélites, os astrônomos da Terra. Mas em 11 de setembro de 1974, após um mês, foi descoberto o 13º satélite em Júpiter, pelo astrônomo Cowan, a qual batizou de nome de Leda.
Segundo dados recentes da NASA, Júpiter tem 95 satélites naturais, oficialmente reconhecido pela União Astronômica Internacional. Podemos inferir que esse alienígena de Júpiter nunca saiu do planeta Terra, sendo apenas mais um espírito liviano. Analisando as milhares de mensagens atribuídas aos supostos alienígenas que se comunicaram e se comunicam atualmente com e unicamente médiums, sejam espíritas ou não, percebe-se que a maioria são espíritos impuros que propõem aos que acreditam neles as mais absurdas teorias sobre o que eles são e o desenvolvimento de sua civilização. Em menor quantidade, temos os espíritos levianos, que são ignorantes e não se importam com a verdade. E os raros e os mais perigosos são os espíritos pseudo-sábios que têm conhecimentos e os utilizam para melhor enganar. Assim como aconteceu a partir de 31 de março de 1848, quando foi autorizado pelo Espírito Verdade aos espíritos de diversas categorias se comunicarem com a humanidade e demonstrar sua existência e a realidade espiritual, e cada espírito falava do que tinha competência para dizer, está acontecendo essa mesma coisa hoje, com os espíritos dizendo que são alienígenas, e cada um fala o que sabe e quase sempre não sabe muito. Creio que isso está acontecendo e é a preparação da humanidade para algum evento grandioso e de benefício para todos. Esse acontecimento de 31 de março, ele tem com as irmãs Fox, deu uma informação interessante que justifica isso, é que na madrugada do dia 31 de março de 1848, quando houve o contato das irmãs Fox com os espíritos, a comunicação, esse médium americano, ele registrou em seu diário: esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. O espírito referia-se ao início do episódio de Hydesville com os irmãos Fox. Independente da visão religiosa dos que estudam e pesquisam a ufologia, todos seriam grandemente beneficiados com o estudo do maior tratado de parapsicologia existente e não ultrapassado. Refiro-me ao Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, com auxílio dos espíritos superiores. Sendo imprescindível utilizar a tradução de José Herculano Pires, por ser o único a conter 278 notas de rodapé, em sua maioria sob referências atuais da parapsicologia. Ele foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo. Esse livro aplanará e justificará mais de 95% dos casos ditos ufológicos. Não é possível aprender como identificar um espírito pela linguagem. E sua intenção, além de conhecer todos os mecanismos de comunicação possível com a humanidade e as possibilidades mediúnicas existentes no médium. Isso tornaria o estudo da ufologia mais proveitosa e objetiva. O espiritismo, com as explicações das diferentes categorias de mundo habitadas e sua relação uns com os outros, proporcionam a certeza de que não há diversas raças de alienígenas pulando o planeta Terra. Não existe raças alienígenas do mal e do bem lutando entre si para dominar o planeta. A realidade é que existe uma civilização evoluída, provavelmente de um planeta na categoria feliz, que vem nos ajudando discretamente há milhares de anos e evitando que o nosso planeta sofra algo que não deveria ocorrer no aspecto material. Os mundos são solidários e o mais evoluído auxilia o de menor capacidade para evitar perigos materiais que desconheçam. Mas devemos ter em mente que nada acontece sem a autorização dos espíritos puros,
que governam o nosso sistema solar. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento da ciência e de tecnologia humana. Alguns aspectos só. Devemos observar a evolução tecnológica da humanidade na atualidade para tentar mensurar como seria a tecnologia em uma civilização mais avançada. Na área da astronomia, a evolução nesses últimos 30 anos foi fenomenal. Isso devido ao aprimoramento de equipamentos, no caso, telescópios espaciais e terrestres e sondas, que trouxeram informações que colidiram com o conhecimento estabelecido até então. Dentre eles, a confirmação da existência da matéria escura, através das lentes gravitacionais, a energia escura, que o universo está em expansão acelerada, a comprovação de buracos negros, exoplaneta com possibilidade de vidas e os padrões estatísticos. No campo da tecnologia, o GPS traz a possibilidade de veículos que se movimentam na cidade sem a necessidade de um condutor, o aperfeiçoamento da internet global, comunicação em tempo global com milhares de satélites no entorno da Terra, do globo. Os robôs na indústria pesada e os androides com inteligência artificial sendo utilizados na área de medicina, operações e diagnóstico. A exploração espacial é outra evolução tecnológica importante. Apenas 12 astronautas tiveram a oportunidade de andar em nossa Lua, e dezenas de astronautas e cosmonautas ao redor da Terra nas diversas estações espaciais. Na atualidade, temos vários países com projeto de colonizar a Lua e o planeta Marte. O maior desafio é desenvolver equipamentos que defendam o organismo humano dos raios cósmicos, das partículas, raios solares, raios gamas. Isso pelo fato de estar fora da proteção da magnosfera da Terra, uma espécie de bolha que desvia a maior parte da radiação do espaço e alcança apenas 60 mil quilômetros. No desenho aqui, a gente percebe como funciona a magnetosfera da Terra. E para a gente ter uma noção de tamanho, se entre a Terra e a Lua, aproximadamente 384 mil quilômetros, caberia o planeta Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, Urano, Netuno, todos eles alinhados para a gente ter uma noção como é distante a Lua da Terra, que a gente se perde, né? Na atualidade, nenhum país tem a intenção de enviar seres humanos para colonizar o planeta Marte. Apenas Elon Musk, o CEO e engenheiro-chefe da SpaceX, tem essa pretensão. A princípio, o Japão e outros países têm projetos para desenvolver robôs para construir habitats na Lua e em Marte. O custo de levar humanos para Marte é 100 vezes maior do que levar robôs. E com o avanço das inteligências artificiais, será possível desenvolver toda uma estrutura para, no futuro, promover a colonização desses astros. Então, o investimento que Elon Musk está fazendo para criar robôs com inteligências artificiais para poder colonizar é a forma mais correta para depois levar os seres humanos, porque ali, para levar seres humanos, nós temos que levar alimentação, desenvolver a produção de oxigênio e ter o problema de doenças, essas coisas todas, de adaptação. Então, o lógico seria utilizar robôs. Um cientista, John Elliott, esse é da Projeto 7, né? Ele, de acordo com Elliott, o novo grupo de pesquisa irá além de pensar sobre o impacto da humanidade, de um possível encontro com alienígenas e começará a se concentrar em como a humanidade deve responder a isso. O único protocolo de contato alienígena foi criado pela comunidade do Instituto de Busca de Inteligência, que é o SETI. Esse protocolo, que foi revisado pela última vez há mais de uma década, é ineficiente quando se trata de uma resposta internacional à comunicação extraterrestre. Então, o SETI, eles têm um protocolo para que, se houver um contato, só que se eles falam que há um contato, é porque há possibilidade de haver. Tem alguma coisa que eles não dizem para nós.
A sigla do SETI quer dizer, que significa busca por inteligência extraterrestre. O documento foca principalmente na importância de compartilhar descobertas com o público e com a comunidade científica mais ampla. Porém, no caso de contato alienígena confirmado, a principal dica prática do protocolo para o cientista é buscar instruções das Nações Unidas ou de outro órgão governamental. Eliot aponta que a sociedade deve estar minimamente preparada para receber socialmente e politicamente qualquer contato alienígena. Afinal, não se sabe nem como ou quando esse fato poderá acontecer. Não é possível descartar nenhuma possibilidade. Agora vamos entrar numa hipótese plausível diante dessas informações que foram passadas. Eram os deuses astronautas? Esse é o título do livro escrito por Eric von Däniken, lançado em 1968. Esse foi o primeiro livro com o qual tivemos contato em 1977, com a hipótese de haver uma civilização extraterrestre nos visitando há milhares de anos. Nessas 4 décadas, foram centenas de livros analisados e, com o advento da internet, houve um acréscimo de acesso às informações de forma exponencial. Com o passar dos anos, ficamos decepcionados com os resultados desses estudos, pois em muitos relatos da testemunha não havia coerência e lógica, apesar de parecerem testemunhas honestas. Na década de 90, tivemos acesso aos livros de Allan Kardec e começamos a fazer um estudo sistemático da doutrina espírita. Com esse estudo, foi possível vincular o evento extraterrestre com a doutrina espírita, que aos poucos foi se solidificando e há 10 anos se estabeleceu de forma consistente, a qual iremos lhe apresentar como uma hipótese plausível. Allan Kardec foi contemporâneo do início da Segunda Revolução Industrial, iniciada em 1850, e não tinha condições de prever o que ocorreria com a evolução industrial científica nesses 155 anos. Ele não poderia imaginar que nós, humanos, estaríamos projetando viagens interplanetárias e que já teríamos vídeo de alta resolução sobre todos os planetas do sistema solar, além de toda a tecnologia à disposição do homem, fazendo com que ele viva mais e melhor, tornando o trabalho menos penoso e mais eficiente. Sua carga horária de trabalho seria menor, teria mais tempo para os seus estudos e diversão, estendido para todas as classes de trabalhadores. Os trabalhos repetitivos seriam feitos por robôs e que o atendimento aos humanos seria efetivado por inteligência artificial. E a comunicação entre a humanidade seria feita instantaneamente. Realmente houve um avanço exponencial que nem Júlio Verne poderia supor. Júlio Verne era contemporâneo de Allan Kardec. Hoje, com nosso conhecimento e vivendo essa realidade, podemos inferir que, em um planeta feliz, haja tecnologia mais evoluída em milhares de anos em relação à nossa, e que eles possam, sim, nos auxiliar, não somente no aspecto espiritual, que está bem definido pela doutrina espírita, mas também no aspecto material, diante dos eventos testemunhados e registrados no planeta Terra. Dito isto, fica a pergunta: quem está nos visitando e atuando nesses eventos, que são registrados por equipamentos sofisticados e testemunhados por militares competentes em suas avaliações, bem como os pilotos de aeronaves comerciais e público civil? Discordando de todos os ufólogos e pesquisadores, nós afirmamos que só há uma civilização oriunda de um mundo feliz que está atuando no planeta Terra há milhares de anos, que nesses últimos 70 anos se tem intensificado ao ponto de termos a impressão de que há uma agenda programada para um evento de contato futuro, mas que será totalmente diferente do que esperam os ufólogos. Os ufólogos esperam que seja uma uma nave descer em algum lugar estratégico e haver um contato com as autoridades mundiais. Isso nunca ocorrerá, pois seria contraproducente. Um outro ponto a ser validado é o axioma de que cada espírito reencarnado tem o seu guardião e sempre será um espírito superior.
com a incumbência de garantir a influência sobre os objetivos da reencarnação escolhidos pelo tutelado, dentro do seu livre-arbítrio, e, principalmente, livrar-o de todo mal. Os planetas habitados são solidários entre si, no sentido de auxiliar o menos evoluído em sua evolução espiritual, e tanto o auxiliado quanto o auxiliador estarão em evolução. Mas essa ajuda se estende também no aspecto material. Desta forma, o planeta Terra tem um planeta na categoria feliz que é o seu guardião, livrando-o de todo o mal. Mas esse mal é no aspecto material e que pode ocorrer devido à nossa incapacidade de evitá-lo pela nossa ignorância e capacidade tecnológica. Aí é um prédio da NASA e essa matéria está vinculada em jornais, em vários sites que a gente achou há pouco tempo, né? A NASA quer dizer a abreviação de Administração Nacional do Estado de Aeronáutica, do Espaço e da Aeronáutica. Tem uma reportagem que tem o título Alienígena e a Fé. A NASA recruta teólogos para saber como as religiões podem reagir a um encontro com seres do espaço. A Agência Espacial Americana diz que no eventual encontro com uma raça inteligente, religiões humanas podem ter que se reestruturar. Interessante. Ela não ia falar isso se não houvesse alguma coisa que nós não sabemos. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, vem buscando consultoria com teólogos, padres e outros especialistas da fé, no intuito de antecipar como o eventual encontro com raças alienígenas inteligentes pode impactar as religiões humanas. Olha a preocupação. Lembrando que a NASA, ela recebeu, por exemplo, ano passado, 25 bilhões de dólares para suas operações. E ela tem que dar retorno para os contribuintes dos Estados Unidos. E ela está estudando o AP, que é os objetos anômalos, então, utilizando seus equipamentos. Usar isso para algo que não existe é complicado. Não dá para acreditar. De acordo com uma matéria vinculada no jornal britânico The Times, 24 especialistas, entre padre católico, pastores evangélicos, budista, muçulmano, hinduísta e até alguns representantes de religiões africanas, estão participando de uma pesquisa vinculada pela agência. A ideia é estipular maneiras sobre como as religiões podem se preparar para um encontro de terceiro grau, que pode vir a desafiar algumas doutrinas de fé. Se pensar, se levarmos em conta apenas os adeptos das duas maiores religiões mundiais, cristãos e islâmicos, teremos aproximadamente 3 bilhões e 500 mil seguidores. Esses terão maior dificuldade de compreender que existe uma civilização mais evoluída, a ponto de entrar em contato com os humanos. Muitos ficarão em choque com este contato, e toda a sua crença será abalada, pois esperam um céu com maravilhas, unicidade de vida e que o planeta Terra seja o único existente com a vida inteligente. Bom, o espírita não tem esse problema, né? Por isso que ele não se envolve muito com ufologia, porque ele tem resposta para todas essas questões. O homem cuja vida foi reta e disciplinada para o bem ficará deslocado, decepcionado e precisará da ajuda de espírita e espiritualista, afinados com essa nova realidade, considerada normal para quem a conhece, para nós espírita normal. Allan Kardec teve o privilégio de ser avisado sobre o que ocorrerá no futuro, através de uma mensagem que o deixou emocionado. Mensagem essa registrada no livro Obras Póstumas. 30 de abril
de 1856, na casa do senhor Rostand. A médium era a senhorita Jafé. O título que está naquele obras póstuma é Primeira Revelação da Minha Missão. Olha bem, aconteceu dia 30 de abril de 1856. Ele só ia lançar o Livro do Espírito, a primeira edição, um ano depois. Ele estava no começo. Ele diz: eu assisti há algum tempo às sessões que se realizavam na casa do senhor Rostand. E aí começaram a verificação do meu trabalho, que deveria formar mais tarde o Livro dos Espíritos. Numa sessão privativa, o qual assisti apenas 7 ou 8 pessoas, comentava-se sobre diferentes coisas relativas aos acontecimentos que poderiam provocar uma transformação social. Quando o médium, segurando a cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. Quando o sino soar, deixá-lo-eis. Apenas aliviareis vossos semelhantes. Individualmente o magnetizareis, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, pois tudo será necessário, uma vez que tudo será destruído, ao menos por um instante. Não haverá mais religião, e uma será necessária, porém verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, aí está tua missão. Livre, a cesta voltou-se rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse com o dedo. E continua. A ti, M, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo que existe, será o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o operário que reconstrói o que foi demolido. Nota de Kardec. Essa foi a primeira revelação positiva sobre a minha missão. E confesso que quando vi a cesta dirigir-se bruscamente na minha direção e designar-me nominativamente, não pude me furtar de uma certa emoção. Kardec analisou isso, e daí, isso foi em abril, daí em 12 de maio, quer dizer, 1 ou 2 semanas depois, de 1856, ele também teve uma sessão pessoal na casa do Dr. Baldini. E ele não pergunta para qualquer espírito, ele pergunta para o espírito verdade. Ele pergunta: que pensais do senhor M? É um homem que terá influência nos acontecimentos? A resposta do espírito verdade: muito ruído. Ele tem boas ideias, é um homem de ação, mas não é uma cabeça. Daí Kardec pergunta: dever-se-á tomar ao pé da letra o que foi dito, que lhe cabe o papel de destruir o que existe? Resposta do Espírito Verdade: não. Quiseram personificar nele o partido cujas ideias ele representa. Kardec pergunta: posso manter relações de amizade com ele? Resposta: no momento, não. Correrias perigos inúteis. Essa tradução é de Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, mas nas outras traduções também ela está dessa forma. Aqui é interessante, porque não entra no detalhe. O Kardec, ele pensou assim, bom, vamos ver o que acontece no futuro. Então, ele deixou, ele não se aprofundou em relação a isso. Se o M vai destruir algo e Kardec vai reconstruir, então nós vamos esperar primeiro o M destruir, para depois Kardec fazer. Então, deixa o tempo. Como ele era sensato, era razão, então vamos aguardar e deixar de molho, né? Bom, essas duas comunicações recebidas por Allan Kardec, sendo a primeira em 30 de abril, de forma espontânea, e a segunda como resposta à sua indagação ao Espírito Verdade, primeiro, havia na reunião um senhor que teria a letra M em seu nome, mas não era ele, não era para ele o enunciado, e sim para alguém que estava presente. E se não tinha duas pessoas com
a letra M, só tinha um, e não era para ele, tinha alguém que estava presente. Era um espírito que estava recebendo essa futura missão. Na afirmativa, a TM, a espada que não fere, mas que mata, contra tudo que existe, será o primeiro a vir, está implícito que a espada que não fere o quê? A religiosidade, porque está falando em religião. Não fere a religiosidade de ninguém. Mas que mata, mata o quê? Todas as religiões, porque não haverá mais religiões. Não haverá mais religiões. E uma será necessária, porém verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Não há concordância entre a existência de M e Allan Kardec, pois M será primeiro a vir, implicando no futuro a ser considerado. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o operário que reconstrói o que foi demolido. Demolido o quê? Todas as religiões. Depois que o M reencarnar e completar sua missão, que será matar as religiões, sem ferir a religiosidade, Allan Kardec reencarnará, é o operário que reconstrói o que foi demolido. Quando o sino soar, deixá-lo-eis, apenas aliviarei vosso semelhante. Individualmente o magnetizarei, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto, que lhes foi preparado, pois tudo será necessário, uma vez que tudo será destruído, ao menos por um instante. Quando o sino soar, deixá-lo-ei, representa o contato através de um evento que será reconhecido em todo o planeta. Então, é um evento, é como se fosse um sino soar. Apenas aliviarei vosso semelhante. Individualmente o magnetizarei, a fim de curá-lo. Representa o papel do espírita e espiritualista que, através do magnetismo que eu passo, transferirá um bloco de conhecimento adquirido com o estudo para familiares, seus familiares, amigos e desconhecidos, que estarão perturbados e sem rumo com o impacto de uma nova realidade apresentada. Aos poucos, esse passe irá auxiliar a esclarecer suas dúvidas e restabelecer o equilíbrio psicológico, agora sem as utopias criadas pelas religiões. Depois, cada um no ponto que lhe foi preparado, pois tudo será necessário, uma vez que tudo será destruído, ao menos um instante. Representa o papel do Espiritismo no planeta Terra, nos seus 5 principais postulados: a existência de Deus, existência e imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. O espírita será convocado a seu posto para divulgar o espiritismo codificado por Allan Kardec e contido nas 23 obras produzidas no período, de 57 a 69. E como será o contato dos alienígenas com a humanidade? Os espíritas não têm dificuldade em imaginar o que seria uma sociedade e um planeta feliz, pois eles têm todas as informações necessárias para validar que essa sociedade seria fundamentada na liberdade, igualdade e fraternidade, e que seu governante agiria de forma justa e perfeita. Seria altamente tecnológica, e os seus habitantes trabalhariam apenas intelectualmente, pois todos os serviços seriam feitos por robôs e androides, especializados em cada área de produção. Esse planeta feliz, tendo como missão de auxiliar a Terra em seu desenvolvimento e defesa material, enviaria naves com alta tecnologia para acompanhar de forma discreta essa evolução. Toda essa operação seria registrada em vídeo e áudio e enviado ao planeta feliz para que todos acompanhassem cada detalhe dessa operação. Como é uma alta tecnologia, eles gravariam todas as operações para que a civilização do planeta que não está nos ajudando tenha acesso a essas informações vendo a nossa evolução. Quando o sino soar, todas as naves, sondas e tripulantes greys, que são androides, registram suas operações há milhares de anos. Todo esse material será disponibilizado para a humanidade na íntegra, através da internet, disponibilizado na sua língua nativa de cada nação,
Esse será o contato com toda a humanidade ao mesmo tempo. E aqui eu termino essa apresentação. Muito obrigado. Alô? Foi bom. Eu Deu só para ouvir bem? Me desculpe. deu, deu para ouvir bem. Deu. Ótimo. Só me causa estranheza, ou talvez seja eu, né? É. Porque, para mim, qual é a relevância de contactar as religiões? Porque se tiver que acontecer, vai acontecer, e daí cada um vai ter que enfrentar o seu problema e a sua vida dessa forma, né? Qual é a relevância Você diz da da NASA, do governo? NASA, uma vez que a NASA é toda científica, né? É, mas eles têm uma preocupação com a Não, principal, a eu gente acho que fala a muito, preocupação deles, eu não sei qual é que é. Tenho lá as minhas dúvidas. mas a preocupação do governo é ocorrer um tumulto generalizado no mundo todo. Eles têm essa preocupação, não ter controle, porque você vê que acontece alguma coisa fora do controle do governo, as pessoas atacam as lojas, fazem um monte de bagunça. Essa é uma preocupação que eles têm, a E eles, pre- eles, convulsão pre- e eles, social. e eles pretendem controlar tudo. Se isso acontecer, vai ser Bom, meio pelo menos complicado. eles vão tentar salvar os líderes, né? Eles têm os bunkers para poder salvar, né? Deixar pegar fogo e depois se vira, né? Tá certo. Essa é. Meio estranho tudo isso para mim. Mas tudo bem. Uhum. No meu, Tereza, abre o microfone, Tê. Como a Miriam estava colocando, o que me causa uma certa estranheza É. é a questão dessa abdução e a questão também do pessoal que veio tirar sangue. Se é um pessoal bastante avançado, eles Uhum. devem conhecer o nosso sistema, devem conhecer, assim como nós conhecemos algumas coisas dos nossos antepassados, né, que eram menos evoluídos, como eles estão muito mais. Então, esse negócio de tirar sangue, eu acho meio estranho, porque eles não teriam necessidade disso para nos conhecer, né? É. E seriam muito mais avançadas, né? Seriam civilizações muito mais avançadas que conseguem, viajar no espaço e tal. Então, para que tirar sangue dos humanos? e É, tem outra, né? Posso acrescentar? Se a evolução do nosso entendimento espírita, ela de uma certa forma funciona mais ou menos igual no universo, pelo é. menos esse é um entendimento um pouco que tem. O que a Teresa falou também fica complicado, porque eles talvez já tenham passado por isso. Pô, a gente não afirma que Jesus passou pelas mesmas situações que nós passamos na sua evolução, a sua evolução não pode ter sido diferente da nossa, porque se ele fosse diferente da nossa, então haveria privilégios, haveria alguma coisa que está favorecendo uns e não outros, e isso não é da doutrina espírita, isso não é da justiça divina, e isso não é do nosso entendimento espírita. Então, eu acho estranho, realmente, que se eles são uma civilização mais avançada, eles devem conhecer perfeitamente a nossa civilização. Como que funciona, como é que é a ciência, entendeu? Então, fica a mesma história. Por que que vai se preocupar com as religiões? As coisas vão acontecer e vai ter que acontecer. Se preocupar para. Eu não entendo a preocupação, entendeu? Mas se a Do preocupação do governo governo, você americano. Quer disse? dizer, eu até entendo essa preocupação, mas não do jeito que eles colocam. É, é que é uma preocupação que está aí, eles estão estudando, essas reportagens estão Acho de que fácil isso é acesso, para o que primeiro. está acontecendo, né? Agora, a questão da abdução é interessante, porque existe algum pensamento, né? E que seria nosso planeta, ele não, ele pode ter algum problema. Então, os alienígenas ele têm preocupação com
salvar a humanidade caso aconteça algum desastre. Isso é uma- seria uma delas. E a outra é evitar que o planeta seja destruído pelo próprio homem. Por isso que eles têm controle total sobre os nossos equipamentos. A bomba atômica, essas coisas, isso é demonstrado diversas vezes que eles têm controle. Eles controlam, por exemplo, o radar de aviões quando estão atrás deles. Eles tentam, quando algum militar tentou atirar nesses objetos, esses equipamentos não funcionaram, foram desativados, e então isso é comum acontecer. Então, eles têm um grande controle sobre a nossa ínfima Até aí eu tecnologia. entendo, até aí eu entendo, é óbvio, Ah, né? Até aí é óbvio. A abdução até eu entendo, e até, de uma certa forma, aceito, mas tem outras coisas que eu acho que não combina com o avanço tecnológico que eles devem ter, é. certo? Para poder se aproximar tanto e viajar por aí tudo. Gostaria eu de estar viajando por aí tudo. Mas tem umas coisas que realmente para mim não encaixam muito bem, mas Por falta de exemplo, informação da minha parte, né? não, Não, dá um exemplo aí. uma das coisas que não encaixa é o fato de que se a evolução dos seres se procedem mais ou menos, não vou dizer que igual, entendeu? Mas no mesmo, nas mesmas leis, já que as leis são universais, né? Aham, Então, se a evolução, então, esses povos avançados devem ter passado pelos mesmos perrengues que nós estamos passando hoje. certo. E se eles passaram pelos mesmos perrengues que nós passamos hoje, eles Hum, têm um passado como nós temos o nosso passado dos povos da antiguidade, da caverna, etc. e tal. Tem toda uma história, certo. aí, tem toda uma pesquisa, etc. e tal. Então, Ah, e, qual é a utilidade? Ele pode até ter uma abdução por um outro motivo, não sei ah, qual, entendeu? aham. Mas não para as coisas muito banais, assim, que eu acho que são banais, mas, como eu falei para você, eu de ufologia não, não entendo muita coisa, aliás, Então, a abdução, como ela, é que eu não posso falar a respeito, né? Não falei a respeito, mas a abdução, ela ocorre geralmente para retirada de material genético, tanto do homem como de mulher. Isso deve ter alguma finalidade, pois é, mas então né? dá uma finalidade que a gente não sabe o que que é, A mas finalidade pode ser não, e se a gente for totalmente destruído? Eles podem é outra coisa que eu também repurgar não o acredito, planeta. mas tudo bem. Pode Eu ser acho que repurgar não o há essa planeta. possibilidade. Ah, Para mim, não há, no meu entendimento. Mas tudo bem. hum. O Arthur, acho que levantou primeiro, não primeiro do que eu. Pode falar. Posso falar? Boa noite a todos, né? Eu, infelizmente estava Boa em aula noite. e não pude ver o estudo todo, né? É, Edson, com todo o respeito que você merece, né? A gente está num espaço aqui que prima pela liberdade de pensamento e tudo mais. Uhum. Eu lamento lhe dizer, mas não há uma palavra que você tenha dito que eu tenha concordado. Assim como não concordo com as proposições da ufologia, porque são meramente especulativas, são teses retiradas de filmes de ficção científica, revistas em quadrinhos, a gente fez uma pesquisa, inclusive, longa em relação a isso. Mentiras e mentiras, uma atrás da outra, né? Nós até hoje não descobrimos nada, absolutamente nada, que não fosse, quando a gente fosse investigar, não fosse uma imensa de uma mentira. Infelizmente, né? E a gente está vendo, pelo menos eu vejo a seguinte maneira, que a ufologia anda ingressando no movimento espírita e só trazendo danos, assim, enormes ao nosso movimento, né? Temos visto aí a dona a médica médium lá, que eu chamo de médica médium, falando coisas assim absurdas, completamente anticientíficas. Queria até te dizer que a NASA não tem nada a ver com o governo americano, a NASA é uma empresa privada. Sempre essa mesma história, né, de que, enfim, que eles estão escondendo alguma coisa.
A vida em outros planetas, a pluralidade dos mundos habitados, é algo já provado, só que matematicamente, né? Quando a NASA pergunta para os religiosos o que eles pensam, é porque já existe uma proposição da comunidade científica de que a pluralidade dos mundos habitados já é uma realidade matematicamente existente. Não quer dizer que eles tenham ETs no porão deles, né? Enfim, eu sei que é desagradável, né? Eu estar me posicionando dessa maneira, mas até hoje, nas pesquisas que eu envio sobre isso, queria até depois convidá-la a visitar lá o canal, a gente vê ponto a ponto, né? Aqui seria impossível eu estar falando sobre todas as questões. Esse livro que você mencionou, do Daniken, já foi mais do que, já tem vários livros desmentindo cada ponto do livro dele. Ele sequer era um arqueólogo, era um hoteleiro, que inclusive foi preso por desviar dinheiro do hotel dele. Ele criou um montão de pseudo-provas sobre visitas de alienígenas. Tem até livros prefaciados pelo próprio Carl Sagan, que é a maior autoridade de astronomia do nosso século, né, descendo né, o sarrafo nas proposições ridículas do Däniken, né? E a gente sabe que os livros do Däniken são a Bíblia dos ufólogos. E todas as proposições deles foram desmentidas uma a uma. Esse homem enriqueceu à custa de teses que não encontraram nenhuma confirmação. Já foram arqueólogos em todos os lugares que ele foi. Ele inventou que tinha cavernas ligando o Brasil, não, o Peru, ao Peru, cruzar. Aí quando foram ver, por exemplo, só estou dando um exemplo de centenas, tá? A caverna não tinha nem 2 metros de comprimento. Aí ele tirou uma foto lá, né, como se estivesse entrando na caverna, né, a caverna que ele disse que tem quilômetros e quilômetros de distância. Aí foram lá e viram que a caverna não tinha nem 2 quilômetros, nem 2 metros né? Enfim, mas respeito a sua opinião. Eu acho que você poderia fazer uma sugestão apenas, né, uma verificação dessas informações todas, né? Tanto é que a comunidade científica, a maioria, nunca comprovou nada que o que os ufólogos dizem. Os ufólogos querem criar coisas porque para eles virou um grande comércio. Eles têm que vender revista. Ele tem que vender a revista UFO, eles têm que realizar palestras. Então vamos criar factoides para alimentar esse grande comércio que se tornou a ufologia. Realmente, eu particularmente, com todo respeito a você e concluindo, não vejo a ufologia como uma proposta séria. O que eu tenho visto aí é realmente com muitas mentiras, com muitas inexatidões. São pessoas que não são cientistas, na maioria das vezes, nem têm formação para isso e falam coisas que, quando a gente vai pesquisar, não tem nem pé nem cabeça, não tem fundamentação nenhuma. Mas é claro, né, não serei eu, o Arthur Zé Ninguém, que vai te fazer descrer dessas coisas que você já acredita há muitos anos, né? Não acredito que extraterrenos venham fazer qualquer tipo de ingerência aqui no nosso planeta. Isso nem seria permitido por Deus. Nem os espíritos interferem no nosso livre-arbítrio. Não vai ser nenhuma civilização avançada. Eles sabem muito bem que todo esse processo que nós estamos passando é natural, de planeta de provas e expiações, de mundo de provas e expiações, e a gente vai galgando dentro das nossas próprias forças, das nossas próprias possibilidades. Eu, particularmente, acredito que o corpo dos extraterrestres nada tem a ver conosco. Não teria nem como nós nos comunicarmos com eles, né? Porque a língua, possivelmente, deles é completamente diferente. Talvez nem precise de língua articulada, se comunica até pelo pensamento. O corpo, possivelmente, isso já o Livro dos Espíritos nos dizem, tem uma configuração, uma consistência completamente diferente da nossa. Quer dizer, com que língua que eles se comunicariam com a gente? Nós não temos a possibilidade da telepatia. Ela até existe, mas a gente não se comunica nem entre a gente telepaticamente, muito menos com seres de outros planetas, né? Quer dizer, são interrogações que até hoje a ufologia não soube responder, né? Então, eu respeito, né? Concluindo, respeito o seu posicionamento, respeito o posicionamento de muitos, inclusive do movimento espírita, mas eu, e assim como outros,
realmente temos, assim, sérias dúvidas em relação à seriedade de tudo isso. Não de quem defende, mas de quem espalha isso daí, essas supostas provas que, na verdade, nunca são comprovadas, né? Fica muito até hoje no blá, 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 e até hoje não se teve, né, nada assim de que pudesse realmente fechar a questão sobre isso daí, né? Então, agradeço aí pela atenção e, enfim, só para fazer esse pequeno comentário aí, tá bom? Então, Arthur, você tem razão quando você fala de Eric von Däniken, porque Eric von Däniken, no caso, em 77, foi o primeiro livro que eu li a respeito de ufologia. Então, logicamente, não quer dizer que eu acompanhe o pensamento dele. Muitas coisas mudaram. Agora, você tem que entender que nesses últimos 3 anos, as coisas mudaram em relação à ufologia. Tanto é que a NASA está estudando o AP, o Congresso dos Estados Unidos estão exigindo que os militares e o pessoal da área militar possa passar informações a respeito dessas ocorrências. E isso não era, até 3, 4 anos atrás, possível. Isso ninguém falava. Agora está em voga. Então, vamos aguardar que nós tivemos aí algumas informações e que parece que tem alguma coisa até outubro, segundo o presidente Biden exigiu, o Congresso exigiu que todo o pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos e agências de segurança possa dar um parecer a respeito. E aí vamos aguardar o que eles falam. Mas que tem uma preocupação em relação a isso, tem. Agora eu pergunto para você, por que que a NASA mandou verificar a respeito de pessoas religiosas? O que aconteceria se houvesse? Justamente como eu já lhe disse, que a ciência, de maneira geral, já admite a pluralidade dos mundos habitados, só que essa é uma probabilidade muito alta em termos matemáticos, em função, né, do tamanho, né, do universo, do número de planetas, no número de estrelas, no número de galáxias, que são trilhões, trilhões e mais trilhões, né? Então seria matematicamente impossível só o planeta Terra ter vida. Não quer dizer que eles tenham descoberto alguma coisa, né, nesse sentido. Eu vejo da seguinte maneira. E é preciso também, uma outra coisa que eu detectei, né? Muita coisa chega em português, que a NASA falou, a NASA falou, a NASA falou, e aí a gente vai lá no site oficial da NASA e não encontra nada. Né? Mas a informação é correta porque ela saiu em toda a mídia no Brasil. Não, sim, que possam ter pedido algum esclarecimento, mas, por exemplo, foi descobertos os sprites, né? Os sprites é um fenômeno Atmosférico, né? atmosférico que, quando é observado, geralmente é confundido, né, com discos voadores, né, aquela coisa toda. Enfim, há uma série de fenômenos físicos que nós, às vezes, até nós desconhecemos e que, às vezes, podem se fazer passar aí ou ter a aparência de enfim, de um disco voador, enfim. Tivemos aí, você deve ter lembrado, o Geraldinho falando que o É. Saturnino veio tomar caldo de cana aqui no Brasil. Gente, isso Então, mas é por está isso que eu sendo... utilizei só 2 casos É, envolvendo que seria Operação Prato, que é inquestionável, não sei se você conhece, e já a Noite Oficiais de OVNIs também. Então, nós temos registros militares, entendeu? Não é dizer que é um sprite que se viu, entendeu? Eles têm registro em radar, tem registro radares no sim, avião e em terra. por isso que o nome é objeto voador não identificado, não se identificou ainda. Então não dá para, entendeu? É o que eu estou dizendo, não dá para você chancelar dizendo que é isso ou aquilo. Uhum. Concordo. Desculpe eu me meter aí, só um minutinho, Eliane. É bem rápido. Eu acho até que eles podem estar nos olhando, nos observando, porque são espíritos superiores. Vamos ver que porcaria que esse povo está fazendo lá embaixo e ver como é que a gente pode ajudar. Mas, como o Arthur disse, existe
uma comercialização em cima disso, e um desvio, aliás, como de tudo hoje em dia com a internet, que deixa a gente meio incrédulo em relação às coisas. Esse negócio de vir tirar sangue não dá para entender. Não dá, né? Inclusive, eu coloquei lá no meu canal, né, a pessoa, o médico americano que surgiu com isso, tal de chips, que alienígenas seriam colocados na cabeça das pessoas, ele foi pego, quer dizer, o material que ele diz ter coletado, ele mandou para análise e depois não divulgou qual foi o resultado da análise, né? Inclusive, isso foi dito peremptoriamente pela Mônica de Medeiros, que ele provou que tinha chips na cabeça das pessoas, e nós fomos lá. Inclusive, ele também andou envolvido com justiça, andou envolvido com fraude. Por quê? Ele chegou a abrir uma clínica, ele que é um médico podólogo, né? Porque nos Estados Unidos o podólogo ele tem que ter formação médica, né? Ele chegou a abrir uma clínica para tirar chips de alienígenas da cabeça das pessoas. E ele fazia um corte né, bem superficial, né, em algum ponto da cabeça, e então, obviamente, né, manipulando ali com as mãos, como qualquer mágico pode fazer, ou qualquer pessoa mais habilidosa pode fazer, colocava o chip lá entre as mãos e aí vinha mostrar para a pessoa que o chip. Aí as pessoas começaram, né, a questioná-lo. Aí ele falou que ia mostrar as provas, que ia mandar o material para o laboratório, porque o material era um material alienígena. O cara já morreu, nós estamos até hoje esperando o resultado do laboratório para o qual ele tinha enviado o material. Quer dizer, é muito blá blá blá, gente. Eu não ficaria assim infeliz se mostrasse alguma coisa concreta, não teria problema nenhum. O problema é que realmente, para mim, estou falando por mim, não quero convencer ninguém, não tem sido suficiente. Muito pelo contrário, quando eu vou, como a gente é, né, professor de inglês e tudo, e tem acesso, né, a textos, né, porque sai muita pouca coisa em português, a gente foi buscar, né, informações que só encontrei realmente em inglês, em outros sites, né, em outros lugares, e a gente foi saber da história eu esqueci o nome dele, o último nome dele é Lair. Esqueci o primeiro nome. E a gente foi puxar a capivara do tal do Lair, que é o bambambam do tal do chip de ET da cabeça das pessoas, e a gente viu que era desculpe o termo, 171 brabo. E é o que a maioria a gente vê das pessoas que se dizem especialistas na história. Eles contam histórias e na hora de provar, na hora de pegar, né, de provar um exame, eles, né, nunca nada, fica só no blá blá blá. É isso que nos deixa muitíssimo desconfiado disso tudo. Richard Lair, o nome agora eu lembrei o nome. E a Mônica de Medeiros falou né, abriu a boca para dizer que ele provou isso, provou aquilo. Aí nós fomos atrás, né, quando a gente viu. Gabriel? O Gabriel quer falar também? Engraçado. Rapidinho, assim, eu tenho muita paixão pela astronomia, né? Gosto muito. Quando eu era moleque, eu me interessei muito por aquele livro do J.J. Benítez, né? O Cavalo de Troia. Eu comecei a ler aquele livro e uma vez eu encontrei com um amigo que ele tem um primo que fez uma pesquisa para o Estadão. Durante 3 anos, ele foi financiado pelo Estadão a viajar pelo mundo todo e fazer matérias especiais sobre ufologia. E saía todo domingo, não sei se foi nos final dos anos 80 ou começo dos anos 90, 2 páginas de domingo, quando o Estadão era aquele jornal grosso, sobre tudo que ele pesquisava, tudo que ele conversava e entrevistava nesse assunto. Esse repórter, pesquisador, na época existia repórter pesquisador, né? Hoje não existe mais. Ele falava para os amigos e professores e tudo mais que ele viu, conversou e não viu nada de prova
material sobre qualquer coisa sobre ufologia, ser alienígena e tudo mais. Era tudo, para ele, era tudo foto trabalhada, tudo foto editada, com recursos bem precários, e as entrevistas não eram de cientistas. Aí eu parei de ler o livro, né? E fiquei analisando todos esses anos, assim, na tangência desse assunto. Eu sempre achei curioso, desculpe a minha ignorância no assunto, né? Por que que só tem militares falando isso? Eu não vejo um engenheiro, eu não vejo um filósofo, eu não vejo um médico falando sobre esse assunto, de forma séria, contundente e com provas. Só tem militar, e militar que está ganhando dinheiro com isso. Eu nunca vi também, todos esses anos, ser abduzido um engenheiro, um médico, uma pessoa de comprovada academia dizer que foi abduzido e que viu e que provou e que tem provas e tudo mais. Todas as pessoas abduzidas são pessoas simples. Eu, do meu modo de ver, no Brasil está cheio de gente abduzida por político. Então vai ser fácil ser abduzido por alienígena também, entendeu? Eu, assim, eu tenho muita dificuldade de aceitar esse assunto aí, sabe? Eu gostaria que fosse verdade. Ah, e gostaria também que o termo que eles falam, que eles vêm só para nos ajudar, fosse Uhum. verdade. Porque Hollywood explora muito bem isso daí, né? Alguns vêm para ajudar, outros vêm para destruir, aí aparece um George Clooney da vida, ou um Brad Pitt salvando a humanidade, né? Então é isso. Eu não, assim, eu também não vi nenhuma das leituras que eu fiz de espiritismo, né, sobre os espíritos falando da existência disso, né? A pluralidade de existências no mundo a gente já sabe que pode existir. Até gostei do que o Arthur falou, né? Matematicamente, comprovadamente, ainda não está, né? Até porque a Bíblia fala que há mistérios que ainda a gente nem deve saber ainda. É melhor ficar quieto. Obrigado, pessoal. O que eu ia falar é uma coisa que sempre me passou isso na cabeça, continuando aí com a fala do Gabriel. Eu acho que a gente não precisa de alienígenas, né? Eu acho que a gente teve a vida toda. Eu acho que é a mesma ideia dos exilados de Capela, sabe? Eu acho que vem gente toda hora para cá, nós vamos para lá toda hora. Então, eu acho que se existe algum alienígena, e se é um ser superior, pode ser até um espírito de luz. Por que não viver entre eles? Né? E se for um espírito de luz, ele não vai precisar abduzir ninguém, né? Ele vai tentar ajudar a gente, senão a gente esquece do livre-arbítrio, e se eles forem de luz, né? Então, eu acho isso muito. Isso sou eu. Né? Leio muito pouco sobre o assunto, li também muito pouco. O Cavalo de Troia, que o Gabriel trouxe, eu prefiro ficar lá com o Senhor dos Anéis, com Harry Potter, sabe? Que para mim faz muito mais, me distrai muito mais, né? Então, eu não sei, eu sou uma pessoa muito cética, eu diria até. Então, essas coisas, para mim, são difíceis, porque eu acho que essa pluralidade dos mundos, a evolução dos seres, eu acho que isso está tão claro para nós espíritas, né, que eu não vejo por que fazer essa união, ou se tem esses seres mesmo, para mim, eles sempre existiram, né? E que nem fala na questão 87 do Livro dos Espíritos, eles estão se cotovelando entre nós. Então, eu acho que eles estão entre nós, eles fazem parte, seres superiores, seres inferiores, e vai depender da nossa sintonia. Essa é a minha visão. Então, sempre falaram sobre isso, e para mim é uma coisa muito clara, eles estão sim entre nós, né? Mas vamos deixar aí. Mas, na minha opinião, alienígena é alienígena, espírito é espírito.
Mas eu sei, Gabriel, mas é a nossa ignorância que faz, até se eu tiver uma visão diferente, né? Ele vai ser um ser diferente, ele vai ser, ó, eu estou vendo um alienígena, mesmo que eu estiver vendo um ser de luz ou um ser. Entendi. Entendeu, Gabriel? Não é uma coisa para mim, acho que é tão assim, como que eu posso falar? Uma coisa tão fora do comum que para mim não faz parte da minha do meu mundo, vai, tá? Mas eu penso dessa forma. Isso é Eliane, né? Tá bom? Todos somos espíritos, né? De acordo com o Espiritismo, Então, todos somos espíritos, só que até somos os alienígenas, terráqueos, né? ou marcianos, ou jupiterianos, ou seja lá o que for. Mas todos somos espíritos. Só que tem os encarnados e os desencarnados. E uns que vivem neste ou naquele planeta, ou neste ou naquele lugar do universo, não sei aonde, E eu mas acho todos somos espíritos. E eu acho que é até esse caminho que a gente tem que pensar melhor, porque até pouco tempo, né, tinha muitos os árabes, né, eles eram seres, né, sem alma, né, e o conhecimento foi mostrando que todos os seres têm alma. Então, eu acho que é evolução, conhecimento, né? Eu acho que é tudo isso, eu acho que não tem como fugir dessa evolução. E hoje nós sabemos que os árabes, nas cruzadas, né, eles falavam que os árabes não tinham alma. Então, eu acho que a gente pode ir, não sei, esse é o meu pensamento, né? Eu acho que nunca existiu alienígena, ou da forma que eu estou explicando, sempre existiu, né? Eu acho que é isso. Mais alguém? Não? Podemos encerrar, então. Eu espero que a semana que vem eu esteja melhor, porque... Aviso, tá bom? Tá bom. Edson, obrigado pela sua apresentação, valeu, porque aí nós Valeu, esclarecemos e foi muito conversamos bom. bastante sobre isso, sempre vale, Tá que bom. ajuda muito a esclarecer várias dúvidas e todo mundo coloca aquilo que é muito bom. Como o Arthur falou, é um canal aberto para a gente Tá poder certo. conversar e esclarecer as dúvidas. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, E até uma Edson. Obrigado, próxima. Edson. Tenha uma Pelos boa noite. esclarecimentos. Boa noite, Tchau. boa semana a Boa noite, Obrigado. todos. pessoal. Uma boa semana, tudo de bom. Beijão Boa Boa para semana a todos. noite. todos, tudo de Boa bom. noite. Tchau. Obrigada. Obrigado, Edson. Tchau, Falou, tchau. amigo. Até mais. Obrigado.